Hebreus, ou seja, a carta aos cristãos de origem judia, e nós temos aí no capítulo 11, o texto é muito conhecido, capítulo 11 de Hebreus traz a galeria dos heróis da fé, e o versículo 1 começa justamente com uma definição de fé, com um conceito de fé, e eu queria que vocês tivessem aí as Bíblias abertas, que vamos depois caminhar por alguns outros versículos desse texto, mas o versículo 1 então diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Dá para a gente dizer junto, né? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu li um autor muito interessante e ele falava sobre um detalhe. Infelizmente, nós não conseguimos trazer para a língua portuguesa o verbo fé. Na verdade, na língua grega existe o substantivo pistis, que é fé, mas existe também o verbo pisteuo. E seria alguma coisa, o autor sugeria talvez o verbo fear, ou feer, alguma coisa assim, que trouxesse para a gente a ideia do que é ter fé. O que nós dizemos é ter fé, ou com muita frequência, substituímos esse verbo pelo verbo crer, que muitas vezes parece sinônimo de acreditar. E eu queria começar então deixando claro isso. Vamos entender o que significa fé. E a melhor maneira de entender isso é uma história que eu ouvi na minha infância. É muito provável que você já tenha ouvido essa história, até porque ela circula em diferentes versões revistas e atualizadas, certo? Há diferentes formas dessa história, mas o princípio é o mesmo. Basicamente a ideia é a mesma. A história de alguém que estava se apresentando, ele era um equilibrista, e uma das versões diz que ele estava se apresentando ali na Niagara Falls, e ele estava se apresentando equilibrando-se sobre um imenso cabo de aço estendido sobre o abismo. E ele conseguia atravessar de um lado para o outro, mas ele achou pouco. Ele pegou um carrinho de mão, daquele que tem uma roda só, colocou um saco de 100 quilos e atravessou novamente, equilibrando o carrinho de mão. Depois de fazer isso, ele virou para a multidão que estava assistindo e perguntou: quem aqui acredita que eu posso levar um homem? Todo mundo acreditou, ele levou um saco de 100 quilos. Claro que ele consegue levar um homem. Depois da reação positiva da plateia, ele se animou e perguntou: bem, eu queria um voluntário. Dá para imaginar que a resposta foi um pouco diferente, certo? Eu digo por mim, eu acredito que ele levaria, mas eu não iria. Essa história sempre me ajudou a entender que há uma diferença abissal entre acreditar e ter fé. Acreditar é aceitar algo como verdade. Ter fé é entregar-se. Ter fé é entrar no carrinho de mão. O que a Bíblia propõe para nós não é que acreditemos. Crer, a Bíblia diz que até o diabo crê, e nem por isso foi salvo. A verdade é que a Bíblia nos propõe uma entrega de vida. E eu queria pensar um pouquinho exatamente sobre fé, porque diante dos desafios da vida, a Bíblia vai nos afirmar que a fé é a arma de que dispomos para prosseguir. Se formos para o capítulo seguinte da carta aos Hebreus, os primeiros versículos falam de desafio, de perseverança, falam do desânimo, e lembram exatamente que a arma de que dispomos para vencer os desafios da vida é a fé. A capacidade de ver aquilo que não é. A capacidade de ter a certeza do que não temos ainda diante dos nossos olhos. Mais adiante, nesse mesmo capítulo 11, ao falar de Moisés, a Bíblia diz que ele partiu como quem vê o invisível. Fé é essa capacidade de ver o invisível. Mas de que maneira a fé se manifesta em nossa vida? Que indicadores nós teríamos? Sendo bastante prático. Porque a palavra fé acaba se tornando algo um tanto etéreo, um tanto distante do mundo real. Em nossa vida diária, de que maneira nós manifestamos essa fé? Descobrimos então, à luz das Escrituras, e esse capítulo 11 vai nos ajudar a entender, que a fé se manifesta através da gratidão. Deixa-me explicar. A fé começa com a percepção de que o que temos vem de Deus. Volte para o seu texto, capítulo 11.
O versículo 3 do capítulo 11 vai falar que é pela fé que nós temos essa percepção. E o texto diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Foi a palavra de Deus, haja luz, que deu origem a todas as coisas que existem. Eu preciso entender então, através da fé, que todas as coisas que eu experimento em minha vida são dádiva de Deus. Tiago vai afirmar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu primeiro preciso entender que as minhas bênçãos, aquilo de que eu desfruto em minha caminhada, vem de Deus. Para ser sincero, às vezes nós ignoramos isso. Eu gosto muito de uma história contada pelo Max Lucado num de seus livros, e ele conta de uma vez em que brincava com um garotinho, não me lembro se seu neto ou seu sobrinho, na garagem de casa, um garoto bem pequenininho ainda. E ele pegou uma bola de basquete e deu para o garoto, a bola era quase do tamanho dele, e desafiou: arremesse, jogue na cesta. Ele não ia conseguir jogar, a bola era muito pesada. Ele fez mais, ele trouxe a cesta para bem pertinho dele: tente agora. Ainda era impossível. Ele então pegou o garoto no braço, levou-o até a beira da cesta, de modo que ele precisou apenas soltar a bola. E quando ele soltou a bola, que a bola caiu na cesta, o garotinho levantou seus braços e gritou: consegui sozinho! Irmãos, é curioso perceber como nós fazemos a mesma coisa. E às vezes cometemos a ridícula arbitrariedade de achar que nós conseguimos alguma coisa na vida. Esquecemos de que aquilo que temos é dádiva de Deus, é presente de Deus. E o que nós percebemos é que a fé está estreitamente conectada com essa percepção. Sabem por quê? Sabem de onde vem a minha confiança para o presente e para o futuro? É simples, das experiências do passado. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De onde é que ele tirou isso? É simples. Essa não é a primeira noite da vida dele. Não é a primeira noite de choro que ele experimenta. Já houve outras. E em todas as outras, o dia raiou. Em todas as outras, o amanhecer chegou. É quando eu percebo, irmãos, que quando eu consigo olhar para o passado e me aperceber do que Deus tem feito, eu consigo experimentar essa confiança em Deus, essa fé em Deus, porque eu sei que é Ele que me sustenta. É o sentimento de gratidão que nutre a minha confiança. É a percepção de que Deus tem feito que me sustenta. Eu consigo ter fé porque basta olhar para trás e identificar aquilo que Deus fez. O lindo Salmo 40, em seus primeiros versículos, fala sobre isso. O salmista fala de sua experiência. Salmo 40, a partir do versículo 1. Ele fala do que ele viveu, do que ele experimentou e do que Deus fizera por ele. E ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num lugar seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Equivocam-se aqueles que acham que fé é algo cego. Não é. Nós cremos porque temos razão para isso. Nós confiamos em Deus porque temos razão para isso. Nós confiamos em Deus porque temos em que basear a nossa confiança. Fé não é algo cego. Fé é algo concreto, porque é firmado em fatos e em experiências que nós já vivemos e temos vivido. E costumam dizer os argumentadores que contra fatos não há argumentos. É maravilhoso perceber que a nossa fé pode ser nutrida e alimentada quando confiamos em Deus. Há um antigo hino, eu gosto muito dele, porque ele fala exatamente da nossa sensação quando as ondas da vida estão agitadas. Aliás, na versão mais antiga, né, é quando as vagas são procelosas. Depois botar uma versão um pouquinho melhor, né? Se da vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão,
conta as muitas bênçãos e ainda faz piada. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E aí, meio que ironicamente, diz, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Ou dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Fé tem a ver com gratidão, com o reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus. Mas é uma outra manifestação da fé, eu queria correr um pouquinho com isso. A fé também se manifesta através da nossa dependência. Eu queria voltar para o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Agora versículo 17. Hebreus 11, 17 está falando de Abraão, o pai da fé. E vejam que os versículos 17, 18 e 19 falam a respeito dessa dependência, dessa confiança plena em Deus. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E o versículo seguinte, 18, pois foi por meio dele que os antigos, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. E aí o versículo 19 explica por que Abraão teve coragem de fazer isso. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vejam bem, Abraão podia raciocinar de duas maneiras. Primeira maneira, nós costumamos raciocinar assim. Deus prometeu Isaque. Anos se passaram. Muitos anos se passaram. Quando já parecia impossível, Isaque veio. Agora Deus pede Isaque de volta. Não. Não faz sentido. Não tem lógica. Abraão raciocina de outra forma. Ora, seria impossível eu ter um filho a essa altura. Minha esposa ter um filho a essa altura? Impossível. Deus prometeu? Deus fez. Se Deus está pedindo, eu darei. Porque o Deus que fez esse milagre, pode fazer outro. O Deus que fez essa parte, vai fazer o que for necessário. Eu não preciso me preocupar. Eu gosto muito da lógica do apóstolo Paulo, em Romanos 8, porque ele raciocina o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz o seguinte, olha, raciocine comigo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O mais difícil ele já fez. Ele entregou seu filho. Todas as outras coisas que precisarmos de Deus são muito pouco diante do que ele já fez, diante do que ele já nos deu. E é por isso que, confiado nesse Deus, Abraão pode avançar e depender de Deus, entregar-se a Deus. É para entregar Isaque, está entregue. Está entregue. Eu não sei que partes da sua vida Deus tem lhe desafiado a entregar-lhe, mas eu quero dizer que não há razão para temer. Você pode confiar plenamente em Deus e depender dEle. Você pode entender que a nossa força vem de Deus, que o nosso poder está em Deus, que a nossa capacidade vem de Deus, que os recursos de que dispomos, todos eles têm em Deus sua fonte e têm em Deus seu sustentáculo. É preciso entender que a nossa vida é sustentada por Deus. Lembro de uma história de um garoto que certa vez caminhava com seu pai pelas ruas de uma grande cidade no Brasil. Muita agitação, muitos carros, muito movimento, muito barulho, buzinas, tal, aquela multidão atravessando. E o pai, com alguma dificuldade para driblar os carros, chegar até o outro lado daquela larga avenida, seu filhinho pequeno trazido pelo braço, e ele então levava seu filho, puxando a mão do filho, levava. Quando chegou do outro lado, finalmente pôde relaxar. O filho disse: papai, aquele edifício ali tem 19 andares. Enquanto o pai se angustiava para proteger o seu filho dos carros, o filho não estava nem aí, estava contando os andares do prédio em frente. Irmãos, quando a palavra de Deus nos diz que devemos descansar no Senhor, é disso que ela está falando.
Quando Deus nos diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele quer nos lembrar que nós precisamos parar de andar angustiados e ansiosos por aquilo que deve estar nas mãos de Deus. Fé se manifesta nessa dependência, nessa capacidade de esperar em Deus. Que linda a experiência do rei Jeosafá. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós temos a história de quando um combinado de exércitos se reúne para atacar o povo de Israel. A ameaça é grande, os exércitos são fortes, Jeosafá se assusta diante daquela multidão que vem contra ele. E o versículo 12 de 2 Crônicas 20 traz a oração do rei Jeosafá. Ele diz o seguinte, no versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. As 3 frases ditas por Jeosafá têm que fazer parte de nossas orações. E algumas vezes, irmãos, eu tenho orado assim: eu não tenho força suficiente para enfrentar esse problema. Algumas vezes eu tenho orado a segunda parte: eu não sei o que fazer. Mas talvez algumas vezes tenha faltado a terceira parte: os meus olhos estão postos em ti. Porque se nós paramos na primeira ou na segunda parte, nós desfalecemos. Desfalecemos diante das dificuldades, quando não somos capazes de voltar os nossos olhos para Deus. É muito interessante porque ao lado da percepção das nossas limitações, terá que vir a percepção do poder de Deus. Voltando para o Salmo 40, aquele que começa lembrando o que Deus fizera por ele, eu gosto do modo como o salmista termina o Salmo 40. O versículo 17, o último versículo do Salmo 40, na sua primeira parte diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Na outra versão, o Senhor cuida de mim. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir as minhas limitações, mas eu preciso entender que Deus cuida de mim. Eu preciso lembrar que Deus supre as minhas necessidades. Eu preciso me lembrar que Deus é por nós. Fé, portanto, se manifesta também na minha capacidade de depender de Deus. Irmãos, eu queria mencionar só mais uma coisa. A fé se manifesta em nossa gratidão, a fé se manifesta em nossa dependência, mas eu queria lembrar que fé também se manifesta em nossa submissão. Eu queria voltar para Abraão, capítulo 11 da carta aos Hebreus, mas agora eu queria voltar a atenção para o versículo 8. Essa parte da história que nós conhecemos bem, está narrada lá em Gênesis 12. O versículo 8 de Hebreus 11, lembra o que foi que Abraão fez. E diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Saber para onde você está indo é um detalhe. Obedecer a Deus, não. Obedecer a Deus é condição. Irmãos, quando cremos de verdade em Deus, nós aprendemos a obedecer. Somos alertados pelas Escrituras, no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Capítulo 55 de Isaías, versículo 8, Deus diz o seguinte: ora, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Eu preciso entender que os projetos de Deus podem ser diferentes dos meus. Mas a percepção completa é apresentada no versículo seguinte. E o versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não me basta entender que a vontade de Deus pode ser diferente da minha. Eu preciso ter a convicção de que essa vontade será sempre melhor do que a minha. E muito melhor do que a minha. E tão melhor do que a minha, quanto os céus são mais altos que a terra.
É preciso entender isso, irmãos, porque algumas vezes as pessoas cometem um terrível equívoco, achando que ter fé é ter a certeza de que Deus vai fazer o que eu quero. Já ouviu isso por aí? Já leu isso por aí? O conceito que as pessoas têm em mente é que ter fé é ter a certeza de que Deus vai fazer o que eu quero, e determinar o que eu quero, e exigir o que eu quero, e brigar com Deus pelo que eu quero. Isso não é fé. Fé é a capacidade de me colocar nas mãos de Deus e orar como seu filho me ensinou: não se faça a minha, e sim a tua vontade. Fé é confiança plena, é a capacidade de me colocar nas mãos de Deus e dizer: tu és Senhor, eu sou servo. Eu entendo que a tua sabedoria, que o teu amor colocam a tua vontade em condição infinitamente superior à minha própria vontade, e eu vou abraçar essa vontade, eu vou seguir essa vontade, eu vou viver essa vontade, eu vou experimentar essa vontade. Fé é aquilo que me torna capaz de experimentar o que Deus tem para mim. A vida inclui grandes desafios. E esses desafios só podem ser vividos com fé. Uma fé que será nutrida pela minha gratidão. Uma fé que tornará possível a minha dependência. Mas uma fé que se tornará concreta com a minha submissão. Quando eu me prostro diante de Deus e digo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, para que tu supras as minhas necessidades. Mas a minha vida também está em tuas mãos, para que a tua vontade se realize em mim. Um último lembrete. O versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso viver uma caminhada de fé, na qual as grandezas de Deus se realizam em minha vida. Eu posso viver uma vida mergulhada no desânimo, na ansiedade, na angústia, na fraqueza e na murmuração. Uma vida sem gratidão, uma vida sem dependência, uma vida sem submissão. Mas se queremos experimentar aquilo que Deus tem para nós, vale a pena prostrarmos-nos diante dele. Curve sua cabeça. Eu queria orar com você. Senhor Deus, tu conheces cada coração. Tu conheces cada um de nós. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que somos ingratos e deixamos de reconhecer o que tens feito por nós. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que achamos que a nossa capacidade resolverá as questões e deixamos de depender de Ti. Quero te pedir perdão pelas vezes em que nos agarramos aos nossos próprios desejos e expectativas e perdemos a oportunidade de viver a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Oramos, Senhor, com os Teus filhos, discípulos, aumenta-nos a fé e que a nossa vida seja marcada pela gratidão, pela dependência e pela submissão. Amém.